Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar só aqueles que são casados a se colocarem em pé. Se possível, junto dos seus cônjuges. Se o cônjuge não estiver aqui, você pode ficar em pé também. Está firme o casamento? Eu acho que aqui entre nós, que tem mais tempo, 50 anos, o seu Jorge e a dona Conceição. Seu Jorge, posso fazer uma pergunta para o senhor? Se o senhor pudesse não estar casado hoje, mas sabendo, tendo toda essa experiência de 50 anos, o senhor casaria novamente com a dona Conceição? A dona Conceição olhou para ele. Vamos pegar um casal mais jovenzinho agora. O Jonatas e a Clarice, se pudessem, casaria novamente, Jonatas? E a Clarice? Aleluia. E o Jôs, casaria, Jôs? É mesmo? E a Marli? Mesmo ele dando bronca quando você está dirigindo, irmã? Aleluia, vocês podem sentar. Os jovens que estão aqui, que têm o desejo de casar, se coloquem em pé. Parece que todos. Você não quer casar, senhora? Por enquanto. Amém. Pode ficar em pé. Como é que está o coração de vocês? Paz? Esperando em quem? Nele ou nele? Amém. Podem se assentar. Alguém aqui entre nós que está na condição de viúva ou viúvo? Alguém aqui que está viúvo? Não, mas nós temos nosso meio, não é? Que certamente são pessoas que estão no grupo de risco, por isso não estão aqui. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema casamento. Vamos ver algumas questões sobre casamento. E você pode falar assim, mas eu já conheço, eu já sei, eu não quero nem ouvir sobre esse tema. Mas eu peço em nome de Jesus que você abra espaço para ouvir o que Deus tem para te dizer. Talvez haja no seu coração conceitos, preconceitos que não são bíblicos. Talvez o que você tem ouvido no mundo gerou uma preocupação, um alarme grande lá dentro. Nós vemos que esse tema se tornou motivo de chacotas, de piadas. Mas nós vamos ver nesta manhã que o casamento é uma instituição divina. É criação do Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou a minha vida e a tua vida. É o Deus que viu na beleza do relacionamento conjugal uma expressão que até mostra a realidade de Cristo e a sua igreja. E para isso eu quero orar, pedindo para aquele que inspirou Paulo a escrever esse capítulo, o Espírito Santo venha e traga para nós nessa manhã revelação. E para isso eu quero convidar você juntos a pedir para que o nosso Pai, o nosso Deus, toque no mais íntimo do nosso ser.
Espírito Santo, o Senhor habita em nós. Papai, o Senhor reina entronizado nos céus. Jesus, o Senhor é o nosso irmão mais velho que está sentado à destra do Pai. Nós clamamos, ó Santíssima Trindade, fala conosco, abre os nossos olhos, nos instrui nesse conceito que é tão necessário ser tratado nos nossos dias. E que todo desvio, que toda interpretação errada, que todo achismo, que toda filosofia infernal caia por terra. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. A primeira coisa que nós precisamos saber é esta verdade, que foi Deus quem criou o casamento. Aí fora, as pessoas estão falando, o casamento é uma instituição falida, um dia vai acabar, e estão trabalhando para que este conceito divino, bíblico, maravilhoso, perca o seu valor. Mas, por mais que tentem, nunca conseguirão. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Aquilo que Deus criou, por mais que haja investida do inferno para destruir, jamais será destruído. Por 3 vezes na Bíblia, lá no comecinho, quando Deus criou tudo, no Novo Testamento, época que Jesus viveu entre nós, e também na época da igreja, a igreja cristã, esses 3 princípios, esses 3 versículos idênticos, mostram para nós o que verdadeiramente é o casamento. Nós percebemos, amados, que há tanto investimento na festa, na solenidade, mas pouca preocupação em investir na continuidade daquilo que começou um dia. A maneira de se celebrar um matrimônio, ela pode ser diferente em cada localidade, em cada cultura, mas o princípio é o mesmo. Não importa aonde foi celebrado, a mão de Deus está ali, porque foi Ele que inventou o casamento. Ali em Gênesis 2:24, pela primeira vez, pela boca do nosso Deus, nós aprendemos: por isso deixa o homem pai e mãe. Primeira coisa, o homem, também aqui a mulher, não é? Deixa pai e mãe. E se une à sua mulher. Primeiro, deixa o pai e a mãe. Segundo, une-se à sua mulher. E o terceiro, tornando-se os dois uma só carne. Isto é a base, o conceito de casamento. Deixa pai e mãe, se une à mulher e tornam-se uma só carne, ou seja, se relacionam intimamente. O sexo, criado por Deus. Existe uma ala do cristianismo que atribui o pecado original, o pecado de Adão e Eva, como sendo o sexo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus criou o sexo. E da maneira como Deus criou, e dentro do padrão e dos princípios de Deus, o sexo é uma bênção. O mesmo versículo, Mateus capítulo 19, verso 5, citado pelo Senhor Jesus, que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Eu pergunto para os irmãos, mudou alguma coisa? Não. Mesma coisa, deixar pai e mãe, se unir ao cônjuge e se tornar uma só carne. E depois ali, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, capítulo 5, verso 31. Efésios 5, 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E eu quero acrescentar um versículo para o dia de hoje, para esta manhã. Esse versículo diz assim: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda como humanidade, mas daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos, esse princípio, ele permanece o mesmo. Então, quando nós saímos e estamos, por exemplo, aqui no bairro, e a gente vai fazer uma visita e chega ali um casal, e a gente pergunta, vocês são casados? Não. Como assim não? Não, nós não temos casamento legal. O que se entende por isso? Nós não temos um documento de cartório. Mas eu pergunto, você deixou pai e mãe, você se uniu à sua esposa, você se tornou uma carne? Sim. Então, pela palavra de Deus, pelos princípios bíblicos de Deus, você está casado. É que muitas vezes nós valorizamos mais a lei dos homens do que propriamente as leis de Deus. E tem muitas pessoas, e hoje está muito comum isso, não é? As pessoas viverem com os pais, casam, mas não deixam os pais. Aí tem filho, aí os avós é que vão cuidar das crianças, e aí os avós brigam quando os pais querem disciplinar e tudo entra em, entre aspas, confusão. Porque os princípios são quebrados. Se não deixou pai e mãe, não está de acordo com as leis da Bíblia. E essa igreja, agora quero convidar você a ir lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu quero pedir para alguém pegar o meu e pôr para transmitir. Assim que você abrir em 1 Coríntios, capítulo 7, eu peço para que você se coloque em pé. 1 Coríntios, capítulo 7. Todo esse capítulo, Paulo vai tratar sobre esse tema, o casamento. Já acharam? Vamos orar mais uma vez? Com a palavra de Deus aberta. Papai, nós pedimos para que o Senhor também abra o nosso coração. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder da cruz de Cristo, que não somente abramos as nossas Bíblias, a Tua palavra, mas que também o nosso coração se abra. E que o Senhor prepare o solo do nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Fala conosco, papai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler por enquanto só o verso de número 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Começa de uma forma bem... Mas são palavras tremendas que nós vamos encontrar aqui.
quanto ao que me escrevestes. Os irmãos podem se assentar com a palavra de Deus aberta para acompanharmos aqui os ensinamentos. Queridos, nesse tempo de pandemia, a gente ouve as estatísticas e o problema familiar, pelo fato de ter mais tempo a família vivendo debaixo do mesmo teto, porque a realidade em tempos não de pandemia, muitos homens, mulheres que trabalham fora na necessidade, passam muito tempo lá no trabalho na rua e pouco tempo em casa. Existem pais que veem os filhos de manhãzinha quando ainda estão dormindo e ao retornar do trabalho a criança já está dormindo. Ficando só um tempo muito pequeno, fim de semana, e olhe lá, juntos. Então essa pandemia fez com que as pessoas tivessem mais tempo e quando estão juntas, não tratadas por Deus, pelo Espírito Santo, o que acontece? Os choques, as faíscas, os problemas se avolumam. O que nós entendemos por casamento? É uma festa onde a família está lá, a mulher está toda de branco por causa da pureza, e aí eu pergunto por que o homem está de preto? E aí os convidados, tem aquele que gostou dos petiscos, da comidinha, mas tem aqueles que saem falando mal. Se é em determinada religião, é sempre a mesma coisa. Se é no meio evangélico, o pessoal fica bravo porque o pastor demora muito. O que significa o casamento para você? Você que está casado, com o passar do tempo, o teu casamento tem se tornado mais gostoso? Ou não quero nem falar sobre isso. Duas pessoas vivendo debaixo de um teto que nem se conhecem. E um erro muito grande hoje em dia é que os pais focam tanto os filhos, que quando os filhos casam ou saem para estudar ou para trabalhar, enfim, quando deixam o lar, ficam dois estranhos. Que não tem mais assunto, não tem mais conversa, porque tudo era voltado aos filhos. Queridos, essa igreja aqui de Corinto, quando Paulo escreve para ela, era uma igreja problemática, era uma igreja que estava vivendo em diversas áreas, sérios problemas. E Paulo vai escrevendo, tocando cada item problemático, tentando corrigir através dos princípios da palavra de Deus. Porque se há uma maneira de corrigir o erro, é através da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra, dos princípios da palavra, dos princípios do reino de Deus. E aqui nesse primeiro versículo, o que nós vemos? Essa igreja escreveu para Paulo, diz, quanto ao que me escrevestes, perguntando sobre o casamento. Por quê? Aquela cidade era uma cidade horrível no tocante à imoralidade. Era uma cidade perturbada. Mais de 1000 mulheres que eram, entre aspas, profetisas sacerdotais, e nas reuniões havia o sexo, e elas serviam nessa área. Isso era o culto, a missa, isso era a reunião religiosa daquela cidade. Mais de 1000 mulheres. Então eles estavam abertos a tudo aquilo que é impureza. E agora,
O Evangelho chega ali. A mensagem de Cristo Jesus, a boa notícia, que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar pelo nosso pecado, chegou ali e algumas e muitas pessoas começam a entregar a vida para Jesus, porque não se sentem felizes. Mesmo com toda essa libertinagem, há um oco, há um vazio profundo, que leva a uma amargura de vida, uma amargura de alma. Então tem esse encontro com Cristo Jesus, são resgatadas, e agora o que fazer? A filosofia daquela época é: o corpo é ruim, o corpo não presta. E agora o que nós vamos fazer? O casamento. E haviam aqueles que o marido se convertia e a mulher não, ou vice-versa. Mais comum, a mulher se converte e o marido não. E agora, o que nós devemos fazer? Continuamos casados? Nós não entendíamos o princípio do casamento. Nós ouvíamos muitos hoje: pastor, mas eu não era convertido e eu casei lá na macumbaria. Então não foi de Deus e agora eu quero me separar. E muitos têm usado disso como uma justificativa para se separar. Então essa igreja pergunta sobre o casamento. Como a gente sabe? Porque Paulo vai falar sobre isso, respondendo a eles: quanto ao que me escrevestes. E Paulo então começa a tratar sobre as dúvidas desses irmãos dessa igreja. Então o primeiro ponto da nossa mensagem, e era uma dúvida grande para eles, o primeiro ponto é: casar ou não casar? Casar ou não casar? Tem uma frasezinha aí que as pessoas usam, não sei se você já ouviu, né? Eu não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Parece que são assuntos, né? Mas são problemas que as pessoas não sabem. E aqueles jovenzinhos sem orientação divina, quando entram no noivado, compromisso mais sério, se não for por instrução de Deus, eles têm no coração dúvidas. Caso ou não caso. O mundo falando contra o casamento. Mesmo dentro das igrejas, infelizmente, a gente ouve: vai se enforcar, né? Como se fosse uma coisa terrível. São pincelados somente as coisas negativas do relacionamento conjugal. E as pessoas são instruídas de que casamento é problema, casamento é dificuldade, casamento é briga entre marido e mulher, e pais e filhos. Sim, é fora do padrão de Deus. Se Deus criou, eu tenho que saber com Ele quais são as normas, os princípios, quais os papéis do marido, da mulher, conforme nós oramos hoje. O casal Jonatas e Clarice, bem no início do casamento, hospedaram um casal de pastores idosos já. E o pastor perguntou para eles: escuta, vocês já brigaram? Como é que estão? Brigando muito? E eles se assustaram: o que é isso, pastor? O pastor falou assim: não, é que vocês são novos ainda, vocês vão ver como é que vai ser. Olha a ideia de casamento. Sempre focando a vida sem Deus. Porque com Deus, o casamento é uma bênção. Será que aqueles que estão casados em Cristo aqui poderia dizer amém a isso? É bênção. É bênção. Então, casar ou não casar? Nós que estamos casados, é até que a morte separe ou até que Jesus venha. Mas aqueles que estão aqui que ainda não se encontram casados, talvez você pense: vou casar ou não vou casar? Não é? Então vamos ver
dentro desse ponto, 2 pontos: as vantagens do casamento e as vantagens de ficar solteiro. O verso 2 e o verso 9 desse capítulo 7. Então, as vantagens do casamento: ajudar a evitar a imoralidade. Vamos ler aqui. Mas por causa da impureza, por causa da porneia, marque esta palavra porneia, da onde vem pornografia. É a palavra no grego que abraça todo tipo de impureza sexual. Adultério, homossexualismo, masturbação e tudo aquilo que está fora do padrão do princípio de Deus. Ajuda a evitar a imoralidade. Mas não significa que a pessoa casou, que ela vai deixar de ser imoral, porque tem muitos dentro de casamento que não conhecem a Jesus, e alguns, infelizmente, que conhecem a Jesus, que são imorais. Mas o casamento é uma maneira pela qual nós podemos nos realizar na área emocional, na área física e também na área espiritual, porque nos tornamos um. Então, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Uma esposa, um marido. Um marido, uma esposa. Então, para a pessoa não se tornar imoral, ficar pulando cerca, etc, etc, os irmãos sabem o que eu estou falando. Então é melhor que se case, não é? E que fique ali controlado e que não precise, não é? Ficar se lamentando ou ficar buscando coisas erradas por aí. As vantagens de ficar solteiro. Não, vamos ler ainda o verso 9. Vantagem de casar. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que Paulo está falando aqui? Sabe aquela idade em que o jovem começa, não é? Ali, ficar abrasado, queimando por dentro. O jovenzinho, o menino não pode ver um rabo de saia que fica todo uriçado. A menininha não pode ver o rapazinho que já fica pensando coisas. Então, para que isso não aconteça, é bom que case. Não segundo o padrão do mundo, porque o padrão do mundo, quanto mais, entre aspas, vai se ficando evoluído, parece que mais vão abandonando o casamento e mais vão deixando o casamento para segundo, terceiro, quarto grau de decisões. Então, se a pessoa não consegue se dominar fisicamente, sexualmente, então melhor casa logo, tá? Então, por isso que tem a vantagem do casamento. Agora as vantagens de ficar solteiro. Verso 8. E a palavra ali é servir a Deus em tempo integral. Vantagens de ficar solteiro, servir a Deus em tempo integral. Verso 8. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, sozinho. Verso 32 a 35. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Paulo, ele está olhando para uma pessoa solteira e vendo na possibilidade dessa pessoa trabalhar em prol de Jesus Cristo, servir a Jesus em tempo integral. Infelizmente, muitas pessoas que estão dentro desse caso aqui, usam do estar solteiro para fazer tantas coisas, menos para servir o Senhor.
Quantos viúvos e viúvas que poderiam falar assim: agora eu tenho meu tempo total para administrar, então eu vou cuidar das coisas de Deus, eu vou ser um missionário lá em terras distantes, eu vou visitar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. É isso que Paulo está falando. Verso 33. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Homens, estão agradando a esposa? Amém, homens? Os homens baixaram a cabeça agora, não sei porquê. Cuida. Ele não está falando que é errado. Mas é verdade. Uma pessoa solteira, digamos que Deus fale assim: olha, eu quero que você vá lá em tal país. Um país de muita dificuldade, muitas lutas. Ó solteiro, né? Eu lembro do meu chamado missionário, solteiro, vamos embora. Aí você casa. Aí não é só você, a responsabilidade não é só sua mais. Aí você tem que, eu tenho responsabilidade da minha esposa, de cuidar da minha esposa. E aqui é interessante essa palavra, agradar a esposa. Porque tem muitos maridos que só vão agradar a esposa quando, e você sabe quando. Muitos tratam da esposa como uma empregada, como só com interesse. Não agrada. Então, quando a pessoa está casada, ela tem que agradar a esposa, ela tem que cuidar dos filhos. O Dudu com a Luciana estavam lá em Santarém, os dois. Vamos de barco? Vamos, qualquer convite, não é? Agora já tem o Timóteo, ele está olhando para mim. Ele está aqui esperando que eu fale alguma coisa de proteção para ele. Agora já, dá para entender, amados? Muda ou não muda? A responsabilidade, o peso, o compromisso é muito maior. As decisões a serem tomadas. Você vai sozinho, o preço do barco. Você vai com a esposa, é o dobro. Você vai com o filho. Isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 34. E assim está dividido aquele que é casado. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como, agora chegou a nossa parte, irmãos, a mulher agradar o marido. Queridos, o casamento, eu poderia de uma forma bem simplista dizer que o casamento nada mais é do que o marido agradar a esposa e a esposa. Se a gente fizer isso bem feito, o nosso casamento é uma bênção. As pessoas brigam, o marido chega, comida está fria e começa a encrenca. A mulher fica brava. Faz um cafezinho. Fala, queridão, um cafezinho daquele que você gosta. Ô mulher, obrigada. Queria estar pingando a torneira lá, dá para arrumar? Agrada a mulher. O sim do homem pode demorar 6 meses. Mas ele vai arrumar a torneira lá. Eu vi uma historinha de ilustração, falei, Jesus amado, que coisa triste. A mulher preparou ali a janta, tudo bonitinho, o marido chegou. Eu não sei se é verdadeiro, eu vi lá na ilustração. O marido chegou à mesa, tudo bonito, foram sentar para comer. A mulher recebe uma mensagem de um colega do trabalho, e o marido vê, e o colega desejando uma boa noite e tal, e o marido fica bicudo. Não quer mais comer. Levanta e vai se preparar para dormir.
A mulher fica chateada por essa situação, de igual modo, deita de costas e dorme assim. Poderiam ter uma noite maravilhosa. No outro dia o marido levanta, só que naquela noite a mulher passou mal. E ela ficou com medo de cutucar o marido pedindo ajuda. E ela teve ali um ataque cardíaco. É uma história meio... O marido levanta de manhã, a mulher está dormindo ainda e ele vai. Ele fala assim, mas que burro que eu fui. E aí, como pedido de desculpa, ele prepara ali o café, deixa preparado e vai para o serviço. Quando ele volta à noite, está tudo ali ainda. A mulher não tomou café. Ele fala, ela está brava comigo. Quando ela chega no quarto, quando ele chega no quarto, o ataque cardíaco tinha ceifado aquela vida. Sabe, amados, nós perdemos muito por bobeiras. Ao invés de querer agradar um ao outro, a gente fica aí cheio de... Verso 35, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, que fique claro aqui para nós. Você que está aqui é solteiro, você está com essa dúvida, casar ou não casar? Se você quer consagrar a sua vida totalmente ao serviço de Deus, e você controla os desejos, os impulsos sexuais, você pode fazer isso, não está errado. Como também não está errado você casar, mas sabendo que você vai ter outras responsabilidades. Você vai ter que dividir o tempo entre servir o Senhor e administrar a sua própria casa, a sua família. Casar ou não casar? O que fazer? Veja a vantagem dos dois. Mas não só isso. Na conclusão, nós vamos buscar direção de Deus quanto à nossa decisão. O ponto 2 nosso, nós vamos ver 4 casos específicos que Paulo vai tratar aqui. Certamente que foi perguntado pela igreja em carta, e aqui ele vai responder. Primeiro caso, casais salvos, ou seja, crente casado com crente, tem a mesma fé. O que eles devem fazer? Paulo diz que eles devem submeter os seus corpos um ao outro. Olha o verso 3 e o verso 4. Aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque tem umas pessoas que gostam de deturpar tudo e gostam de aproveitar-se de tudo. Verso 3 e verso 4. O marido dê à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo está falando aqui sobre o sexo. Queridos, por mais que a gente tente fugir desse assunto, é um assunto problemático para muitos. Muitos casamentos são rompidos por causa disso. O casal traz muitas vezes uma bagagem de experiências, de conceitos errôneos para dentro do casamento e depois entram em conflito. Essa área sexual, amados, é uma área que tem gerado
brigas e mais brigas, muitas vezes até camufladas, porque o casal não sabe, não tem coragem, não aprendeu como tocar nesse assunto, como falar sobre isso. Muitos homens que tiveram uma vida promíscua antes do casamento, com experiências com prostitutas, ao casar esperam que a sua esposa haja como aquelas. Isso é sério. Por não conhecer muitas vezes acerca do sexo, as pessoas criam fantasias que trazem para o casamento. Nós conhecemos um casal, não sei quantos anos casados, 2 filhas, e o homem nunca viu a esposa nua, porque ela tinha vergonha, porque tabus aprendidos, etc, etc. Quantas deturpações! Muitos homens, no seu individualismo, egoísmo e ignorância, vão para a cama com uma ideia só de satisfação pessoal, sem se preocupar com a parte mais frágil, a mulher. E aqui, Paulo está falando. E é claro, mas por favor, não use disso para trazer condenação, acusação, principalmente o homem. É, mulher, mas nós somos crentes, lá na Bíblia fala que eu que mando, então pode vir aqui. Conhecemos um caso de uma mulher que ela cobrava do marido, eram crentes. O marido era meio cheio com excesso até, não é? E ela fazia chantagem. Ela se tornou uma prostituta do próprio marido, cobrando para ter relacionamento sexual. Que coisa triste. Agora eu fico imaginando, queridos, amados irmãos, na minha época, alguns de vocês sabem disso, hoje se ensina, infelizmente, deturpadamente nas escolas para os nossos filhos, incentivando, desde pequenininho, a prática sexual. Mas na minha época era o contrário. Por ignorância também, os nossos pais não foram instruídos e não nos instruíram. Então se aprendia com os amiguinhos, com os coleguinhas da escola, nas brincadeiras, etc. E tanta coisa errada, tanta deturpação. Vamos trazer, conforme a Bíblia diz, esse princípio do amor através do sexo de forma limpa para os nossos leitos, para as nossas camas. E não vamos nos tornar, entre aspas, donos, fazendo do nosso cônjuge um escravo, uma escrava. Ambos devem submeter seus corpos um ao outro. Segunda coisa, então estamos aqui dentro de casado, crente com crente. Ambos devem concordar quanto à intimidade sexual. Olha o verso 5 e o verso 6. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Verso 6. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Qual que é a ideia aqui? O marido ou a mulher vai ter um tempo de jejum, de oração, então se afasta do contato físico. Quando há concordância entre ambos, tudo bem. Mas grande problema a gente vê aqui quando um está brigado com o outro. Aí por birra, não é? Se afasta. E Paulo está dando um conselho aqui tremendo. Mulher, um marido, por falta, por abstinência sexual, ele está mais aberto
aos olhares lá fora. É aquela amiguinha no trabalho, é aquele contato no trânsito e etc, etc. Então, Paulo está dizendo assim, fiquem juntos. Se houver concordância entre ambos, eu quero um tempo para me dedicar a buscar a Deus, etc, etc. Amém. É permitido. Caso contrário, não. E terminando esse tempo, junta-se rapidamente. Tá? E outro ponto aqui, casais crente com crente. Ambos devem esforçar-se para permanecer juntos. O verso 10 e o verso 11. Ora, aos casados ordeno, é ordem, não eu, não Paulo, mas o Senhor, mas Deus, que a mulher não se separe do marido. Verso 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então fica claro para nós, pela palavra de Deus, que Deus não aceita a separação ou divórcio. E se por acaso ocorrer, Deus não deixa a possibilidade de um novo casamento. Eu estou falando aqui de crente com crente. Porque lá no mundo, você sabe que as coisas não são assim. E infelizmente, dentro das igrejas as coisas também estão mudando. Pastor, lá separa, casa, separa. Porque não estão de acordo com o princípio, o padrão da Bíblia. Nós temos pessoas no nosso meio que vêm de lares desfeitos, não conheciam Jesus. Por favor, não sinta-se acusado, condenado, porque a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A gente compreende isso, amados? Eu não posso cobrar de alguém por uma atitude que teve antes lá. O que não pode acontecer é, eu, a minha esposa, agora nós estamos em Cristo e nós vamos nos separar. Isso não existe. Isso é condenável pela palavra de Deus. Então, se alguém, não é, que está no novo casamento, teve uma experiência horrível, triste, lá atrás, não conhecia Jesus, por favor, que o sangue de Jesus revele a você e que você não se sinta nem um pouco condenado por atitudes que você fez lá no passado, no tempo da ignorância. Então, ambos devem esforçar-se para permanecer juntos. Quando o casamento está alicerçado na rocha, que é Jesus, a gente não precisa nem se esforçar. Eu não fico me esforçando para estar com a minha esposa. É natural, é gostoso. E olha que a gente acorda, fica o dia todo junto, todos esses anos de casado, ministério é uma bênção, porque ela não trabalha num lugar e eu no outro, e a gente só encontra fim de tarde, etc, etc. Não, todo dia. E muitas vezes eu vejo pessoas crentes, homens crentes, falando assim, não aguento mais estar em casa, fica o dia todo fora, passa pouco tempo dentro de casa e ainda não aguenta. Eu falo, está errado. Alguma coisa tem que mudar, porque estar junto com o cônjuge é bênção, é gostoso, é salutar. Amém, igreja? Então esse foi o primeiro caso. Casais crente com crente. Se você está aqui, ou é na sua casa, e você é casado, você é crente, casado com crente, fale assim, glória a Deus. Nossa! Fale glória a Deus. Aleluia. O segundo caso, casais espiritualmente mistos. O que significa isso? O crente casado com descrente. O homem crente com a mulher não crente, ou a mulher crente com o homem não crente. O que fazer? É um problema sério.
Nós tivemos no nosso meio um casal que a mulher era crente e o marido não. E o marido era louco por carnaval. Agora você pode imaginar a mulher, uma mulher de Deus, muito querida, mulher de oração, uma mulher que ama o Senhor, indo lá para o carnaval com o marido, cantando aquelas músicas, o marido rebolando lá, porque o cara bebe, já vai perdendo tudo, né? Noção de tudo. O marido dela é convertido hoje. Abandonou essas práticas também. Mas existem inúmeros casais que vivem essa realidade. Um é convertido e o outro não. O que fazer? Então, primeira coisa que Paulo fala aqui: o crente deve continuar com o incrédulo. Se o incrédulo consentir. Vamos lá ver, verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, é um conselho de Paulo: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. Dá para entender? Aqui é o homem que é casado com a mulher que é incrédula. Então Paulo está falando assim, não separa. Porque tem muita gente, desculpa o termo, irmãos, mas que dão uma de espertinho, entre aspas. É aquele crente, né? Sabe, pastor, eu sou convertido, quero servir o Senhor, a minha esposa não é, então eu acho que é melhor separar. Não é isso que Paulo está falando aqui. Continuando, verso 13. Agora é o contrário. E a mulher tem marido incrédulo, a mulher é convertida e o marido não. E este consente em viver com ela, não deixe o marido. Deu para entender? É simples. Qualquer separação, a iniciativa tem que ser do não crente e não do crente. Fica ali orando, fica trabalhando diante de Deus, através da intercessão, chorando aos pés do Senhor, crendo que Deus tem poder para transformar essa situação. Você conhece alguém que vive essa experiência? E é uma experiência triste, difícil. Por que o crente deve suportar ali? O crente, o descrente, pode vir a ser salvo. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa esperança. Olha o verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Irmãos, aqui tem um princípio, uma pérola tremenda. Você, mulher, você, homem que é casado, seu marido, sua esposa não é convertido, se apegue a esta palavra aqui e creia. O marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa. Sabe qual é o grande problema? É que o crente da família muitas vezes dá pior testemunho. Em vez de ser luz ali no casamento, ser sal, começa a ter as atitudes do cônjuge que não crê. Começa a ter o mesmo padrão de vida, o mesmo pensamento, começa a se envolver com as coisas do mundo como aquele que não é. Ele que não é, ou ela que não é, vivem no mundo, são do mundo, ainda não tem a luz, mas aquele que é crente tem que brilhar a luz de Jesus. Tem que orar, tem que dar bom testemunho. Aquela mulher que é crente vai lá na vizinha, que é crente também. E meu marido, ele não é crente, é um enviado do diabo na minha vida. Para com isso. Começa com atitudes cristãs, atitudes de amor de Jesus. Começa a tratar seu marido como nunca tratou antes. Seu marido vai olhar, por que ela está fazendo isso? Aí a mulher fala assim, é por causa de Jesus.
leva o cafezinho, prepara a comidinha que o marido gosta. O contrário também, o marido fazendo tudo isso para a mulher que é incrédula. Põe Jesus no seu casamento. Aí aquele homem que se diz ateu vai começar a falar assim, mas esse Jesus é bom, ele está mandando minha esposa fazer umas coisas que eu gosto. Mas aquele ou aquela que fica pregando, você é marido, você é mulher, você vai para o inferno, você não pode fazer isso, tal, tal. O marido ou a esposa vai querendo cada vez mais se distanciar de Jesus, porque vê em Jesus uma pessoa horrível. Então, o crente tem que acreditar. Deus vai entrar na minha casa. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu creio. A minha esposa vai ser salva, meu marido vai ser salvo, os meus filhos vão ser salvos, mas tem que se posicionar ao lado de Jesus. Os princípios de Jesus. O não crente não vai trazer o reino de Deus para dentro de casa. Quem vai trazer é o crente. E aqui ainda nesse casais espiritualmente mistos, o crente não deve permitir a separação. Vamos ver o verso 15 e o verso 16. Mas, se o descrente quiser apartar-se, quiser se separar, que se aparte, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Que palavra gostosa de ouvir, não é? Para aquele, para aquela que está vivendo debaixo de um casamento que está difícil, e o marido ou a mulher não crente fica falando, eu não vou mais, se você continuar na igreja, eu vou embora, eu sei que tem e tal. Se quiser, deixa que ele vá. Mas não tenha peso sobre você. Não se culpe se você está vivendo uma vida de acordo com o padrão de Deus. E muitos dos descrentes usam até disso para provocar a separação. Deixa, entrega na mão de Deus. Mas não submeta, não coloque mundanamente para acompanhar o seu cônjuge só para não haver separação, fazendo coisas que desagradam ao teu Deus. Verso 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Você sabe? A fé leva você a crer. Então, primeiro caso, casamento crente com crente. Segundo caso, crente com descrente. E agora Paulo vai falar das virgens. Verso 25 ao verso 28. Falar em virgindade nos nossos dias. Nós conhecemos um jovenzinho, meio criança ainda, adolescente, que ele era ridicularizado na escola por ser virgem. E hoje em dia a coisa está escancarada, infelizmente. Verso 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Paulo tinha autoridade para dar a opinião dele. Como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, Paulo está falando da realidade daquele tempo em que havia perseguição aos crentes, matavam os crentes, situação muito difícil. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, Paulo diz, ser bom para o homem permanecer assim como está, ou seja, continuar virgem, continuar solteiro. Verso 27, está casado, não procures separar, estás livre de mulher, não procures casamento. Então a situação é tão difícil, a situação política, social, econômica para os crentes naquela época era tão difícil, que é melhor não fica do jeito que se está.
Ele está falando agora um conselho dele, não pelo Senhor. Verso 28. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. Eu quisera poupar-vos. Porque a situação era difícil, perseguição, aquela coisa toda, é muito difícil. Então Paulo está dando uma opinião dele, que é melhor ficar do jeito que está, por enquanto, para não vir se tornar situação difícil. E depois, o quarto grupo, Paulo fala das viúvas. Verso 39 e verso 40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Isso aqui tem que ficar bem frisado, né? Então, a mulher viúva, ela fica livre, o marido viúvo fica livre para casar. Verso 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Eu acho interessante aqui, Paulo deixa bem claro aquilo que é princípio de Deus e aquilo que é a opinião dele. E a gente precisa aprender uma lição aqui. Nunca falar aquilo que é nossa opinião como sendo de Deus. A não ser que realmente seja de Deus. Não é? E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então Paulo está falando debaixo da orientação, da unção do Espírito de Deus. Vamos para a conclusão, amados. O que fazer diante de todas essas colocações? Os dias nossos também são dias difíceis, ou não? São dias de ponto de interrogação. Nós não sabemos o que está por vir. Não há nenhuma segurança. Nós vivemos dias. O que eu faço? Aqueles que são solteiros, caso ou não caso? Se é casado, continuo casado, não continuo casado? Primeira coisa que devemos entender, amados, é que nós precisamos ser guiados pela vontade de Deus. O problema não é casar ou não casar. O problema é Deus está dirigindo. Olha o verso 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Eu preciso receber a orientação de Deus em tudo. O nosso grande problema é quando nós achamos que nós sabemos a resposta, nós sabemos a solução, nós sabemos o que fazer e não consultamos a Deus. Como foi dito aqui nesta manhã, nós estamos lendo a história da família de Davi, que vive um atropelo por causa de um pecado que Davi cometeu. Que ele não buscou a Deus. Nós vemos lá no Antigo Testamento a derrota em várias batalhas do povo de Deus. Apesar de ter provado a vitória, e o que faz a diferença é o consultar a Deus. Devo fazer? Não devo fazer. Devo casar, Senhor? Deve. Com quem? Tem gente que fica orando por casamento com o olho fechado e com o outro aberto. Procurando. Deixa Deus mostrar. Sossega. Seja guiado por Deus. Deus tem poder para trazer ele ou ela hoje aqui ainda nesta manhã. Há uma história que eu gosto muito. Uma missionária do norte do Paraná. Ela atendeu o apelo para ir trabalhar com indígenas. E as amigas da igreja falaram,
a gente pensa, a gente conversa, a gente pensa em casar, o sonho nosso casar. Ela falou assim, mas eu vou servir a Deus. E que essa história sirva não só para as duas das tribos indígenas, mas para todos os solteiros aqui. E ela foi, uma tribo indígena, distante. Um dia chegou o aviãozinho, trazendo mantimento. E ali, eu não sei, eu sempre confundo suíço e sueco. Desce ali um loirão. E aquela mocinha olhou. As mocinhas sabem como é, não é? Ah, mas daqui a pouco o avião vai embora, ele vai embora. Só que ele não foi embora. E depois de um certo tempo, naquela igreja, onde ela consagrou a vida para Jesus, onde as amiguinhas foram falar para ela, agora que você não casa mais, ela estava entrando ali casar com aquele loiro. Você crê, né? Deus tem poder para isso? Então, ser guiado por Deus, ser guiado pela vontade de Deus. A segunda coisa, como aplicação, obedecer a Deus é o objetivo principal. Casando ou não casando, eu quero obedecer o meu Deus. O objetivo não é o casamento ou não casamento, o objetivo é Deus. Olha o comecinho do verso 19. A primeira parte do versículo 19. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também não, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Desculpa, é parte B, né? Ele está falando de ser circunciso ou não, mas aqui ele conclui, mas o que vale é guardar. Guardar é obedecer, colocar em prática o quê? As ordenanças, os mandamentos de Deus. Deus, eu estou aqui. O senhor quer que eu case? Para os solteiros. Eu me entrego nas suas mãos. Aquilo que o senhor falar, eu vou obedecer. Muitas vezes, e eu passei pela fase do solteirismo, depois de ter sido noivo 2 vezes, com tudo comprado, inclusive casa para casar, e depois desses 2 noivados frustrados, Jesus me alcançou. E eu vivi aquela vontade de casar. E lá no seminário onde eu estava, quase que todos os fins de semana tinha retiros espirituais. Várias igrejas, né, de juventude. Os jovens sabem como é, e nós que já fomos jovens sabemos como é que a gente foi. Eu tinha um colega no seminário que cada retiro ele arrumava uma namorada. E eu fiz uma oração, falei, Deus, eu não quero namorar. Eu quero casar. E eu não fiquei procurando, mas tive muitas oportunidades, entre aspas, de namorar. Mas depois de Cristo Jesus na minha vida, eu só namorei com uma pessoa que veio a ser a minha esposa. Porque eu não queria mais essas experiências aí. Eu queria Cristo Jesus em primeiro lugar. E obedecer a Ele. E aconteceu algo muito tremendo, porque eu vinha casar com a pastora da igreja. Uma coisa meio atípica. Mas ela colocou os olhos em mim e não resistiu ao meu encantamento. Não é, querida? Obedecer a Deus. Se Deus falar para você, olha, eu quero você solteiro ou solteira, você vai ficar brigando o resto da vida? Como existem pessoas frustradas. Em vez de falar, tá bom, Senhor, então eu vou te servir, conforme Paulo me instrui aqui. Fica recalcado. Fica numa luta o resto da vida. Não! Então o caminho é saber qual é a vontade de Deus. E uma vez que Deus mostre, é obedecer. Em último lugar, por que tudo isso? Verso 23 e verso 24. A
Paulo está falando aqui das pessoas que estão em condições de escravatura, ou são escravos. Verso 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Verso 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Jesus comprou a mim e comprou a você, se você é convertido, nascido de novo. Eu não me pertenço mais a mim mesmo. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus pagou o preço, ele redimiu. O que significa isso? Eu pertencia a Deus, mas o pecado me fez filho da desobediência. O pecado me fez filho do diabo, filho de Satanás. E não tem, por mais esforço, eu não consigo sair das garras dele. Porque a dívida é muito grande. Então Deus enviou o seu único filho, Jesus, para morrer por mim lá na cruz. Ele comprou de volta, ele pagou preço de sangue. O Espírito dele vem habitar em mim quando há conversão, e agora eu pertenço a ele. Eu sou dele. Eu estou aqui para fazer a vontade dele, não mais a minha. Será que nós entendemos isso? A vontade de quem nós estamos buscando? Queridos, com todas essas informações, o texto é grande e não dá para a gente, nesse tempo, trabalhar todos os aspectos aqui, mas eu creio que tiramos o ensino essencial que Paulo trouxe à igreja de Corinto por estar vivendo algumas dúvidas acerca do casamento. Teu casamento, você que está aqui ou que está ouvindo, é bênção. Pode ser mais ainda. Deus sempre tem mais. Está uma bênção meu casamento. Eu tenho liberdade de falar isso porque verdadeiramente meu casamento é uma bênção. Eu amo estar casado. Eu agradeço meu Deus pela esposa que Ele me deu. Mas o gostoso de ser crente é que a gente sempre sabe que Deus tem sempre coisas maiores para nos dar. Então você que está aqui hoje, seu casamento está jóia, você não discute, você não briga, você não tem intriga, gritaria na sua casa, mas você quer provar ainda mais de Deus. Há alguém aqui? Eu quero. Você quer também, Marcos? Vanir? Quer, seu Jorge? Tem mais, né, seu Jorge? Aleluia. Mas a dona Conceição não quer. Quer, dona Conceição? Amém. Amém. Você que está aqui, talvez tenha, ou está nos ouvindo, está vivendo lutas no casamento. Problema. Sabe, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Já aconteceu com você isso? Mas não foi isso que eu disse. Mas você já disse. Já vi. Seu casamento, por acaso, tem alguma coisa ali precisando de ajuste, precisando de conserto. Aquele que fez, ele sabe, ele tem um manual. Ele tem o poder de entrar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, e ele tem poder para ajustar. Então, se você está aqui e precisa de conserto no casamento, Deus, Ele é o maior interessado em bater lá na tua casa e falar: eu vim aqui hoje para acertar o seu casamento, acertar o seu relacionamento. Tem alguém aqui assim hoje? Só ergue a mão assim, né? Meio disfarçado, porque é difícil, né, a gente... Pastor, eu preciso de ajuda. Meu casamento está muito bom. Eu preciso de Deus, eu preciso de um milagre. Há alguém aqui hoje que... Eu preciso que Deus faça algo, traga o vinho novo. Os solteiros que estão aqui, querem fazer a vontade de Deus? Só Deus sabe quem é ele ou quem é ela.
Só Deus sabe quem é a pessoa que você precisa e só Ele tem o poder para fazer com que dê certo. Os solteiros aqui querem falar para Deus: Deus, faça a tua vontade. Há algum solteiro aqui que quer falar isso para Deus? Oi, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Vou sossegar meu coração. Vou descansar em Ti. Eu vim para Curitiba, no ministério de férias. E eu estava me sentindo sozinho. A necessidade de ter uma esposa. E eu peguei o meu violãozinho. Eu fui. Nós estávamos numa chácara. Eu fui do lado do lago. E orei e cantei a Deus e chorei. Abrindo meu coração, falando: Deus, o Senhor sabe. De repente eu vi uma moça da igreja que se aproximou. Na hora eu pensei: Deus, é ela? Mas ela deu a meia volta e foi embora. Passado um tempo, a pastora da igreja veio. Oi, Kiko. Todo mundo já almoçou. Mais ou menos isso, né? Guardou o prato para mim ou não? Eu nem imaginava. Deus já tem preparado para você, irmão, irmãzinha. Confia nele. Quero convidar todos. Vamos nos colocar em pé. Nós trazemos marcas, experiências lá de casa. O que nos ensina, em primeiro lugar, sobre casamento, é o relacionamento do papai e da mamãe lá em casa. E muitas vezes o modelo que nós trazemos é um modelo errado, triste. Muitas vezes aquilo que a gente aprendeu está totalmente contrário aos ensinamentos da Bíblia. Mas é aquilo que a gente traz. Muitas vezes experiências próprias em relacionamentos frustrados, em experiências amorosas trágicas, vão marcando o nosso coração e nos vão fazendo deixar de sonhar com aquilo que Deus tem preparado. E começamos a ter até certas aversões a determinadas coisas, porque as experiências foram frustrantes. Mas em Cristo Jesus, tudo é novo. Tudo é novo. Um relacionamento, por mais desgastado que esteja, nas mãos de Jesus, o Espírito Santo renova. Renova a aliança, o compromisso. Tira aquela coisa sabe, todo dia a mesma coisa, vai ficando desgastante, vai ficando sem graça. Aguinha com açúcar. Mas o Espírito Santo renova tudo. Deus traz novamente a alegria. Deus transforma aquela casa sombria numa casa de luz, de calor. Deus tem poder para tirar todas aquelas dificuldades, as angústias, as tristezas. E Deus vai transformando, vai tirando aquilo que não presta e vai enchendo-nos com aquilo que é maravilhoso. É como se fôssemos aquela casa em ruínas,
que Cristo Jesus pega para restaurar. Ele começa a tirar todo o bolor, o mofo, tem que raspar, muitas vezes dói. O nosso coração é essa casa, e Ele começa a tirar as dores, as feridas, e Ele começa a construir algo novo, colocando tudo no seu devido lugar, acertando o papel do marido, o papel da mulher, trazendo o amor. Deus é amor, Ele traz o amor dEle. E aquilo começa a fluir. E o lar que está ali em trevas começa a ver aquela luz gloriosa de Cristo Jesus. E o retorno da alegria. E não como era no princípio do casamento, mas muito melhor. Muito mais prazeroso. Mais gostoso o tempo que se passa junto. O tempo de comunhão, o tempo de conversar. Muitas vezes eu e a minha esposa de madrugada, já idosinhos que somos, perdemos o sono e começamos a conversar e rimos juntos de madrugada. Aí ela dá uma sugestão gloriosa, ela fala: vamos fazer um chazinho? Com torrada? Momentos preciosos. Momentos gostosos, que nenhum dinheiro nesse mundo. Mas eu gostei num restaurante. Que nada ali no nosso quarto, só com a luzinha. Conversando, dando risada, falando coisas. Como é gostoso. Como é maravilhoso o casamento em Cristo Jesus. Ele está aqui. E Ele quer entrar na minha casa e na tua casa. No meu casamento, no teu casamento, na minha família, na tua família. Papai, obrigado, Senhor Deus, porque um dia esta igreja, vivendo problemas no casamento, resolveu escrever para Paulo, e Paulo respondeu e nos deu a possibilidade, nesta manhã, tratarmos desse assunto, papai. E sermos desafiados a viver um casamento gostoso, feliz, profundo, íntimo, prazeroso, porque foi o Senhor quem instituiu. Eu oro, papai, por aqueles que estão aqui e que ainda se encontram na condição de solteiro e que tenham o desejo de fazer a tua vontade, ser guiados não pela emoção, não pelo modismo, mas serem guiados pelo Teu Espírito Santo na tomada das decisões. Papai, os casais, nós que estamos aqui, fortalece o nosso casamento mais e mais em Cristo Jesus. Rega, Senhor, e ensina-nos a regar o nosso casamento, para que ainda na velhice possamos produzir flores maravilhosas, cheirosas, no nosso casamento. Eu agradeço o Senhor pelo meu casamento. Eu agradeço o Senhor porque o Senhor instituiu como base da sociedade famílias firmes na rocha que é Cristo Jesus. Estamos aqui nesta manhã, ouvimos os Teus ensinamentos, aprendemos com o Senhor e pedimos agora, fortalece a nossa fé e dá-nos sabedoria para praticarmos, Senhor Deus, esses princípios. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, a Tua bênção seja sobre a Tua igreja, que famílias, casamentos aqui desta igreja se tornem modelos para essa sociedade perdida, exemplos, Senhor Deus, nesse mundo tenebroso. Que a Tua bênção seja sobre cada um de nós, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Em nome de Jesus eu abençoo os lares aqui representados, eu abençoo os casamentos desta igreja, eu abençoo, Senhor Deus, os solteiros da nossa igreja, os virgens, as virgens da nossa igreja, eu abençoo as viúvas, os viúvos da nossa igreja, em nome de Jesus. Seja o nosso centro,
seja o nosso objetivo, ó Deus, e que o Teu reino seja implantado em nós, no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família e na Tua igreja, e que todo padrão, princípio de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Como igreja, nós não aceitamos essa novidade que estão pregando por aí. Como igreja, nós não aceitamos o padrão deste mundo que deturpa o Evangelho, que dá outras possibilidades, mas nós queremos fazer da Tua palavra o nosso guia maior e único na nossa caminhada. Muito obrigado, que a Tua bênção seja sobre os Teus filhos. Dá-nos uma semana, Senhor Deus, de caminhar em obediência às Tuas ordenanças, aos Teus mandamentos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Tem um cântico?